volta aqui no programa Além da Notícia. Hoje estamos recebendo o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, que é o relator da Comissão Especial de Medidas Preventivas diante de catástrofes e autor da Lei 12.608, uma lei que trata, é um estatuto, na verdade, de proteção e defesa civil, já aprovado, sancionado, falta regulamentação. Está sendo aqui o nosso apelo ao governo. Deputado, terminei aqui o bloco anterior com uma pergunta provocativa, né? Claro. O Brasil teve, na última década, um aumento de 268% de aumento na ocorrência de desastres naturais. No que isso depende da minha ação, da ação do homem? Porque disse que essa reação da natureza é devida a uma ação do homem. Claro. A ação do homem é fundamental, ou seja, desde os hábitos cotidianos, a gente fala e repete isso, parece que é o mínimo, mas é real, é também um fato. Quando você joga um lixo na rua e que depois vai entupir o bueiro e que vai facilitar um processo de inundação, a você fazer uma construção em determinados pontos sem as especificações técnicas que são necessárias, mas também sem penalizar ou colocar responsabilidade única e exclusivamente no morador que não tem qualquer tipo de condição e acesso à terra, a um lote que seja urbanizado, numa área segura. Então aí é a responsabilidade dos governos também, ou seja, os governos têm uma responsabilidade de natureza objetiva, que é ter a oportunidade de garantir moradia segura para as famílias, principalmente naquelas regiões que são consideradas mais vulneráveis. Você quer ver uma coisa? Na Lei 2.608, um dos pontos que a gente coloca lá é o seguinte: está vedada para novas construções a concessão de alvará para áreas consideradas de alto risco. E aí, esse é um ponto polêmico da legislação e a gente fala em novas construções. Por quê? O que a gente sentiu nas andanças pelo Brasil e nos estados no momento em que a gente fez os laboratórios para a confecção da lei? Se você é um morador pobre de uma região mais vulnerável e você vai à prefeitura municipal pedindo alvará para construção numa área que seja considerada de mais risco, muito provavelmente você vai ter esse pedido negado. Mas se você é o representante de uma grande empresa, de uma construtora de exploração imobiliária e vai construir numa área considerada de alto risco, normalmente os municípios não exigem com o mesmo rigor a solicitação que você tenha um mapeamento de risco daquela área e a demonstração de que ali não pode haver construção. Então existe sim em todas as ações da política de redução de risco um papel fundamental do cidadão e do agente público. Eu só gostaria de saber por que esse tratamento desigual. Vamos explicar. Por que esse tratamento desigual? O tratamento é desigual muitas vezes porque o poder de pressão política daquele que é o grande explorador imobiliário é muito maior do que do cidadão, infelizmente, em determinados casos, em determinados organismos públicos, do que aquele cidadão que não tem as mesmas condições financeiras e econômicas. Infelizmente, ainda existem aqueles governantes que fazem essa diferenciação e o poder econômico exerce uma influência decisiva na forma como aquele poder público e político vai se comportar em relação a ele, infelizmente. Bom, tratando especificamente, o senhor foi testemunha, de fato, lá na sua região, por exemplo, quando houve aquela grande tragédia lá em Friburgo, gostaria de saber o seguinte: quando a gente assiste na televisão um morador dizer assim, ele está numa região de risco, por exemplo, e o morador diz assim: eu não tenho onde morar, eu moro aqui mesmo correndo todos os riscos, eu não vou sair daqui não, aconteça o que acontecer. E aí termina que 2, 3 dias depois é bem possível da gente ver a notícia de que aquele morador que estava naquela região de risco foi mais um vitimado. Essa questão, e o senhor já abordou aqui agora há pouco também, dessa desigualdade social. O estatuto, esta lei, ela aponta alguma direção de como se tratar dessa questão? Ela aponta direções importantes. Por exemplo, a gente trata da ocupação e da política de uso do solo. A gente diz que nos programas onde você tem a construção de moradias, como por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida, você deve dar prioridade àquelas famílias que vivem hoje em áreas de risco, ou seja, vai estar em primeiro lugar na fila aquele que está vivendo uma situação de risco iminente, né? Esse é um ponto também que está lá colocado na lei como um artigo de orientação. Se diz, por exemplo, que na região serrana, no evento de 2011, a tragédia
entre aspas, teoricamente foi democrática, que atingiu quem vivia em áreas de risco e quem não vivia. Eu, por exemplo, não vivia numa área de risco, não morava e acordei às 3 horas da manhã com a minha casa balançando, sendo jogado da cama. Não tinha mais saída pela frente da casa, saí pela parte de trás, a parte de trás da casa também caiu. Mas se por um lado é verdade que ela atingiu a todos, é também verdade que ela atingiu de forma mais aguda aquelas comunidades mais pobres. Quando você vai avaliar o número de vítimas, as pessoas que faleceram com a tragédia de 2011 e todas as tragédias, as comunidades mais pobres são as mais atingidas. E aí você tem que ter uma política de diferenciação. Qual é a política de diferenciação necessária? A política de diferenciação é no sentido de garantir que aquelas pessoas que vivem numa área de risco iminente, numa condição de maior pobreza, que elas possam ter um acesso mais simplificado e mais rápido às moradias de natureza segura. E eu cito esse exemplo do que aconteceu na região serrana para falar também de um outro desafio. Uma coisa é você se sensibilizar por uma questão depois de você já ter passado por ela. Você se sensibiliza com muito mais facilidade. Mas uma outra coisa que é muito mais difícil é você se sensibilizar se você ainda não tiver passado por uma situação de tragédia pessoal, familiar ou com seus amigos. Mas aí a nossa tarefa, ou seja, a tarefa daqueles que passaram por uma situação como essa e que conseguiram sobreviver a uma situação como essa, é demonstrar e sensibilizar para aquelas pessoas que não passaram, mas que podem vir a passar, que a gente tem que ter uma mudança de comportamento e uma mudança de políticas públicas de natureza mais preventiva, para que você não tenha que necessariamente passar pelo drama e depois de passar pelo drama se tornar sensível a ele. Esse para mim é um grande desafio. A política de proteção e defesa civil tem esse desafio. Conseguir fazer com que as pessoas tenham moradia segura, fazer uma política de ocupação do uso do solo que seja verdadeiramente prioritária para aqueles que mais precisam e ao mesmo tempo sensibilizar aqueles que necessariamente ainda não passaram por um drama pessoal, familiar ou com os amigos em uma tragédia desse porte. Repito, tudo isso que o deputado está conversando aqui está na Lei 12.608, já aprovada, sancionada, falta regulamentação da Presidência da República. Deputado, a gente terminou também o bloco anterior falando sobre a questão da aplicação dos recursos quando ocorre um desastre natural em alguma região do país. É sempre a mesma coisa, demora a chegar o recurso. E quando chega, ele é mal aplicado, ele, às vezes, em muitos casos, não é aplicado na sua totalidade, quando muito, em parte razoável, isto é, o dinheiro some e as obras não são feitas e as coisas não são refeitas. O que ocorre, por exemplo, muito contrariamente em outros países, como, por exemplo, um exemplo de aplicação de recursos, de imediatismo na liberação desses mesmos recursos em outros países, como o Japão. E a gente viu desastres naturais lá, são socorridos de imediato e pouco tempo depois já está tudo refeito de novo. O que acontece aqui no Brasil? E mesmo assim, tem um dado que é importante a gente dizer. O primeiro-ministro japonês, na época, teve para cair, e uma das críticas que se fazia a ele, ou seja, com todas as diferenças do que aconteceu, foi a falta de agilidade no processo de reconstrução japonês. E olha que coisa, ou seja, o primeiro-ministro teve para cair, e esse foi um dos argumentos utilizados contra ele. Claro, são fenômenos diferentes. O que o Brasil vivencia, o que o Japão vivencia, o que outros países vivenciam, tem as suas diferenças, mas tem pontos que podem sim servir de exemplo. E um exemplo que o povo japonês e que os governos japoneses tiveram ao longo do tempo e que a gente tem que trazer para cá é o processo de planejamento. Ou seja, é se adiantar ao que possa ocorrer. Tem um ditado japonês que diz: uma tragédia ou um desastre só acontece quando a gente esquece do último. Ou seja, Gostei. O fato de você ter uma visão para o passado, no sentido de verificar onde que você se equivocou, mas ao mesmo tempo te lembrando daquilo que você tem que fazer no futuro, é uma tarefa, é uma lição que a gente tem que trazer aqui para a nossa realidade cotidiana. Nessa questão da aplicação dos recursos, é multifatorial, você tem um conjunto de questões que levam às dificuldades que a gente enfrenta, que passa desde a desonestidade política administrativa, que ocorre sim em alguns casos, mas tem algo também que é extremamente grave,
que é a falta de capacidade institucional dos municípios e de alguns estados na confecção e no encaminhamento de projetos, como projetos básicos e projetos executivos. É verdade que houve uma disponibilização grande de recursos e que pela primeira vez a política de redução de risco de desastre entrou na pauta nacional. Mas é também verdade que a quantidade de recursos que foram disponibilizados não teve um acompanhamento equitativo do encaminhamento por parte dos entes da federação de bons projetos para que esses recursos pudessem ser aplicados. Mas é claro, não é aqui uma generalização, mas é ainda uma realidade brasileira. Os recursos estão concentrados na União. As prefeituras e os estados passando, principalmente as prefeituras, por enormes dificuldades de gestão. Você tem que ter, né, numa reavaliação do Pacto Federativo, um fortalecimento da capacidade institucional dessas prefeituras, para que elas possam ter recursos para aplicar em prevenção e redução de risco de desastre e que possam ter equipes técnicas qualificadas para a confecção de bons projetos básicos e executivos para que esses investimentos sejam feitos. Essa é uma grande virada. Eu gostaria de saber exatamente o seguinte. A Lei 2.608, ela diz algo sobre a celeridade na liberação de recurso e sobre uma forma de fiscalização efetiva do uso daquele recurso na reconstrução daquela área atingida? Olha, o melhor ponto que tratava da lei sobre esse tema, infelizmente foi um ponto não aprovado, que foi exatamente aquele que eu disse, que, reconhecida a situação de emergência e o estado de calamidade pública, os órgãos de controle acompanham em tempo real o recurso que foi depositado para a resposta e depois para a recuperação dos municípios e estados atingidos. Seria o quê? Estou aqui, eu, gestor, prefeito municipal, sentado do meu lado com os meus secretários na sala de crise, já fazendo o planejamento das ações que vão ser tocadas na resposta e depois na reconstrução, e do meu lado, representante do Tribunal de Contas da União, representante do Ministério Público, representante dos poderes da Controladoria Geral da União, dos poderes fiscalizadores. Ou seja, o gestor sério e comprometido não tem problema nenhum com que os órgãos de controle estejam do seu lado. Pelo contrário, ele vai se sentir protegido. Porque amanhã, um órgão de controle como esse também não vai fazer um questionamento sabendo que a medida foi tomada numa situação excepcional. Agora, o mau gestor, ou seja, o gestor que quer se aproveitar de uma situação de desarrumação, desorganização social e administrativa, esse sim, ele não quer a fiscalização e o controle acompanhando as suas atividades de perto. Por quê? Porque isso pode representar uma dificuldade àquilo que ele quer fazer, que é desviar o recurso público. Então, infelizmente, esse ponto não foi aprovado na lei. Eu apresentei como emenda a medida provisória agora que está tramitando na casa e que trata também da liberação de recursos e da facilitação dessa liberação através dos projetos por parte de estados e municípios. Eu espero que seja aprovado. Eu sou membro dessa comissão, dessa medida provisória, que tem como relator o deputado Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo. A gente, nós, povo, povão, massa, cidadão, tem como fazer alguma pressão para que, por exemplo, uma questão como esta, um ponto como esse, que como o senhor nos explicou tão bem aqui, ele é essencial para horas como estas. A gente tem como ajudar de algum jeito, deputado? Tem sim. Inclusive, vai ser realizada a 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. E os municípios, pelo Brasil afora, estão fazendo as suas pré-conferências, seus encontros locais, que vão estar tirando representantes e delegados para a Conferência Nacional. Então é importante que cada cidadão brasileiro possa, na sua cidade, perguntar à Defesa Civil local, que é de fácil acesso, quando que está marcado o seu encontro da sua conferência local, que vai tirar a representação para a Conferência Nacional. E nesses encontros locais, fazer a cobrança para que tenha uma posição, para que a gente acumule força, uma posição de solicitação e reivindicação ao Poder Central, ao Governo Federal, pela regulamentação da lei. Muito bem. Gente, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar o seguinte: poluição, a grande urbanização do nosso país, as cidades abarrotadas de gente, esgoto, essa má qualidade do ar, o quanto isso está influenciando também nessa alteração climática e nesses desastres naturais que a gente viu o quanto cresceram na última década. Já já.